Discussão única do veto total número 4/2017 aos autógrafos da Lei Complementar número 93/2017, altera a redação do artigo 55 da Lei Complementar número 68 de 17 de dezembro de 2008, Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, nos termos que especifica a autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Então, vamos ouvir a apresentação da defesa do veto. Mais uma vez, senhorita presidente, bom dia a todos os vereadores. Eu quero justificar daqui da onde eu estou, com respeito ao veto total ao projeto de lei complementar referente ao processo número 4 de 21/3/2017 da Câmara Municipal de Jacareí. A mensagem do veto, apesar da nobre justificativa apresentada pelo legislador municipal, existem razões que impedem a outorga da sanção ao projeto, em razão de contrariedade ao interesse público. A lei orgânica do município determina que o prefeito, considerando a lei contrário ao interesse público, vetá-lo-á, conforme artigo 43, parágrafo 1º. A nobre e sensível sugestão do legislador, visando o bem-estar e proteção da população, não possui viabilidade prática, além de acarretar ônus para a estrutura da administração pública. Os prédios públicos do município de Jacareí, em sua maioria, são antigos, construídos antes da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, ou seja, não havia tais parâmetros e regras para a sua construção. A regularização imediata dos prédios públicos demandaria muitos recursos, tanto do Poder Executivo Municipal como do Poder Legislativo. Destaca-se que até mesmo os prédios públicos estaduais necessitariam de expressivos recursos para a sua regularização. A fim de exemplificação, 71 escolas públicas estão irregulares com alvará de vistoria. A atual gestão já iniciou o processo de regularização de 51 escolas. Com a aprovação desta lei, diversos e importantes serviços públicos ficariam impossibilitados. Nesse sentido, conforme documentos anexos, cabe citar alguns dos principais prédios que não possuem o alvará de licença e funcionamento. O prédio da sede da Prefeitura não possui alvará de licença e funcionamento. O prédio da Câmara dos Vereadores se encontra irregular, pois não possui o alvará de licença e funcionamento. O prédio da Santa Casa também não possui o alvará de licença e funcionamento para seu regular funcionamento. Também o atendimento da população pela Santa Casa, colocando em risco a saúde da população. O prédio do Corpo de Bombeiros também não possui o alvará de licença e funcionamento, estando irregular o prédio, situação de irregularidade que também ocorre com o prédio do Fórum Estadual. Ou seja, a lei inviabilizaria o exercício dos bombeiros e do Poder Judiciário do município, acarretando prejuízos imensuráveis. Ressalte-se ainda que o prédio da delegacia, situado na Avenida Siqueira Campos, e o prédio da Polícia Militar também não possuem o alvará de licença e funcionamento. Com a aprovação da lei, prejudicaria o serviço público de polícia e principalmente a segurança da população. Assim, demonstra-se que, por melhor que seja a intenção da lei, não será com a disposição expressa da lei proposta que irá garantir a finalidade de regularizar os prédios públicos. Importante esclarecer que os novos prédios públicos já atendem às exigências requeridas pela Lei Complementar número 68/2008. A nova gestão está no esforço para regularizar todos os prédios públicos municipais para o seu bom funcionamento
e dentro das exigências requeridas pela Lei Complementar número 68/2008, portanto, em razão da contrariedade ao interesse público, não existem condições que permitam a sanção da Lei Complementar número 93/2017. Essas são as razões que me levaram a vetar a Lei Complementar número 93/2017, as quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores vereadores. Gabinete do Prefeito, 11 de maio de 2017, Isaías José de Santana, prefeito do município de Jacareí. O projeto continua em discussão. Bom dia, mesa. Bom dia, público presente, nobres vereadores. Eu tenho que fazer a defesa desse projeto por conta que ele foi baseado principalmente na questão de segurança do cidadão e das pessoas. Na justificativa e menção do excelentíssimo prefeito, a gente viu o quanto as instituições públicas estão ilegais. Mas eu gostaria de salientar que a questão de arquitetura realmente é comprometida por conta que nós temos uma cidade de 365 anos, né? Só que a gente tem que ver a segurança das pessoas e o fato notório que a gente gostaria de todo lugar que a gente entrasse, visse extintor de incêndio exposto, segurança para o cidadão, caso haja porta de saída, caso haja alguma irregularidade. Isso vale também para os templos religiosos, porque concentra um número grande de pessoas. Então, enquanto vereadora, prezar pela segurança. Por isso eu faço a defesa contrária ao veto do prefeito. E eu trago a seguinte argumentação. Entenda o excelentíssimo prefeito municipal um veto integral ao projeto de lei complementar número 93 de 2017, que altera a redação do artigo 55 da Lei Complementar 68 de 2008, que trata do Código de Postura de Jacareí, impõe exigências de alvará de funcionamento a prédios públicos, alegando que a medida é justificada em decorrência do interesse público, posto que a maioria dos prédios públicos existentes no município de Jacareí são antigos e sem alvará de funcionamento, e que a aprovação do projeto, como se encontra, iria provocar uma paralisação de serviços essenciais à população, tais como Santa Casa, Fórum, Prefeitura, além de quase toda a totalidade de escola existente no município, e dentre outras. E aqui também ele menciona a questão da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Jacareí, ela tem o prédio, a construção antiga e a construção nova. A construção nova está toda legalizada, com a parte elétrica moderna, como se pede a legislação. Quanto à parte antiga, que é onde nós estamos aqui, e os gabinetes dos vereadores antigos, já está em processo a contratação da consultoria para fazer o projeto, porque é só a parte elétrica, né? Mas nós temos entradas e saídas, né? Então, até dezembro, a questão será resolvida. Mas eu sei que trata simplesmente de um equipamento público. Mas a gente vê que o desafio do Executivo é muito maior, mas não exime a responsabilidade de zelar pela vida das pessoas. Contudo, não merece razão as arguições apresentadas pelo prefeito. Por primeiro, temos que a finalidade da lei sempre será a realização do interesse público, entendido como interesse da coletividade. Cada norma jurídica reservada às suas peculiaridades visa a satisfação de um determinado interesse público. No entanto, a concretização de cada específico interesse público que a lei abrange concorre para a realização de um interesse público ainda mais amplo,
ou seja, o interesse comum a todos os cidadãos. Assim, o interesse público deve ser conceituado como interesse resultante de conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da sociedade. O projeto de lei complementar aqui exposto fez unicamente para regularizar uma situação declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, atendendo a uma ação de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público desse Estado, que apontava a isenção dos prédios públicos da exigência de alvará de funcionamento. Ou seja, quando se exigia de prédios privados a efetiva regularização de suas dependências para a segurança da população que os acometia. Nada de exigia dos prédios públicos, apesar de intenso trânsito de pessoas que a eles se dirigem todos os dias. Não merece qualquer retidão as alegações feitas pelo excelentíssimo prefeito municipal, de que a lei, se aprovada, paralisaria serviços essenciais à população, uma vez que a própria norma reguladora da matéria prevê períodos de adaptação e regularização das situações adversas encontradas na cidade e em prédios públicos. Digno de nota é a informação que, nas dependências da Câmara Municipal, no mês de maio do corrente ano, ingressaram no seu interior por volta de 2.000 pessoas, além de seus funcionários, cuja segurança é de responsabilidade do gestor público. Por causa disso, almejando nesse caso, sim, interesse público, buscou o projeto apresentado em manter a íntegra a segurança desta população. Nem mesmo a argumentação de que existe um recurso apresentado pelo prefeito contra a decisão da inconstitucionalidade merece guarida. E isso porque esse recurso foi recusado em seu segmento através do despacho dignatório, que implica ainda mais na responsabilidade desse plenário na obediência à lei. É vasta a jurisprudência de nossos tribunais em exigir providências em casos como o do estudo. Deixar que o veto aqui combatido prevaleça sobre a responsabilidade de todos nós em manter a segurança de nossa população é permitir que sobre nossas cabeças pese a insegurança do infortúnio de um acidente, que para a qual não teremos qualquer tipo de justificação. Por esses motivos, peço aos meus pares a derrubada desse veto, para que na promulgação da lei complementar se faça real a necessidade de justiça para a população de Jacareí. E ressalto o seguinte, que, obviamente, não podemos ficar sem o atendimento da Santa Casa, como da Prefeitura, mas, assim, é um fato que nós devemos cobrar um planejamento. E, assim, eu tenho a certeza que a seriedade, o comprometimento, a responsabilidade que o prefeito Isaías José de Santana vem demonstrando na sua atuação como prefeito da nossa cidade, ele está se empenhando para que esse desafio aconteça. Só que, assim, não dá para ficar no planejamento, precisa ter algo concreto. E o concreto na Casa Legislativa é a formulação de uma lei. Então, a formulação dessa lei se faz muito presente. E aqui eu trago, às vezes a gente pensa que nunca vai acontecer na nossa casa, né? Aqui tem foto de incêndio no Museu da Língua Portuguesa, o ano passado. Tem foto, muito feio, ó. Incêndio em hospital, prédio público pega fogo na cidade de Bahia. Incêndio no Hospital de Realeza, no Sudeste. Incêndio atinge a Santa Casa de São Carlos. Então, não é uma coisa distante da gente. Então, a gente precisa ter o comprometimento com a legalização disso. Então, a gente entende, e eu tenho certeza, que o prefeito Isaías José de Santana,
ele vai fazer o máximo nesses 4 anos para diminuir essa lista de insegurança à população. Mas, enquanto legisladora, estou aqui em defesa da vida das pessoas, da segurança da população de Jacareí. E também estou à disposição para colaborar no que for preciso para que a gente possa, juntos, ter projetos que garantam a efetividade e garanta essa segurança nesses locais que a gente viu que a lista é imensa. O projeto continua em discussão. Novamente, um bom dia a todos. Queria também deixar que dar minha contribuição com respeito ao veto, um projeto muito bom do CIMAR. Gostaria, mais uma vez, de parabenizar. Mas a gente sabe que os prédios, esses prédios em questão, os prédios públicos, eles foram construídos, né, antes da lei a Lei 68 de 2017, ou seja, de 2008, Lei 68/17 de 2008, esses prédios foram construídos antes dessa data. Os prédios construídos hoje, por exemplo, atualmente, eles são prédios regulamentados, sem dúvida, né? Então, não podemos aqui querer crucificar um governo que está apenas há 5 meses no mandato, é isso? 5 meses, que esse governo pague a conta de governos do passado, de 365 anos, que construíram esses prédios, claro, não era obrigado pela lei, né? Não era obrigado a ter o alvará de licença e funcionamento, então fazia de qualquer jeito, né? Hoje não, hoje os prédios implantados, construídos, eles têm, né, esse benefício, tem que ter por lei, né? Então, como foi citado aqui pelo vereador Abner, gente, com a aprovação desse projeto, seria um desastre para a cidade de Jacareí, uma vez que até a própria Santa Casa ela não tem a licença nem o alvará de funcionamento. E aí a gente correria o risco, né, corre o risco de ser até impedido de funcionar. Agora, vocês imaginem uma cidade com apenas um hospital, né, público, né, hospital municipal, ou seja, a Santa Casa, como iria fazer com a população, né? Então, temos que pensar direitinho, né, porque temos também a delegacia, temos o fórum, temos o próprio prédio da prefeitura, da Câmara Municipal, como disse a vereadora Lucimar, parte dela, né? Parte dela também que não entra nesses regulamentos a partir de 2008. Mas, então, eu acho assim, nós teremos, né, e os nobres vereadores, cada um pense da forma que quiserem, né? Mas eu acho que votar contra esse veto seria votar também contra a existência desses benefícios na cidade. Por exemplo, fórum, delegacia, Santa Casa e os demais que foram citados aqui, né? Porque uma vez que pode, né, ser interditado de funcionar, já que não se enquadra, né, nos requisitos aqui exigidos pela lei a partir de 2008. Então, deixo aqui a minha contribuição, cabe cada um dos nobres pares avaliar e fazer aqui o seu voto, né? Então, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia a todos. O projeto continua em discussão. Com relação a esse projeto, eu havia votado favoravelmente, porque eu entendo que o poder público ele também precisa se adequar
as regras que a gente exige dos estabelecimentos privados. Mas eu também não sou oposição hipócrita. É preciso reconhecer que a nossa cidade tem um passivo, e um passivo de mais de 300 anos, como bem mencionado aqui pelo vereador Juarez. Nós temos prédios que precisam de adaptações para que seja emitida, então, essa licença. Mas eu também penso que a gente não pode descuidar desse problema, porque foi mencionado aqui, nas razões do veto pelo senhor prefeito, que 71 escolas não possuem a licença. Eu lhes pergunto, porque muitas vezes a gente acha que as coisas acontecem longe da gente, e quando acontece perto, a gente é possível acontecer. Quanto que será a vida de um aluno da nossa rede pública municipal? Quanto será que vale algumas vidas que estão lá na escola? Quanto será que vale? Nós temos um caso emblemático que assustou o nosso país, que foi da Boate Kiss, né, em que várias pessoas foram mortas em razão de aquela boate não estar de acordo com as regras de funcionamento. Eu penso que nós não precisamos esperar tragédias ocorrerem para que a gente possa se movimentar. Mas eu também entendo a razão do Poder Executivo, porque demandaria um dispêndio de recursos imediato para que a gente pudesse dar conta de adequar essas escolas, de adequar os equipamentos públicos. Eu penso que nós poderíamos ter estabelecido um prazo para que esses equipamentos públicos se adequassem, porque eu entendo que a queda da economia, ela atinge fundamentalmente a arrecadação do município. E aí nós precisamos fazer com que o Poder Executivo organize melhor o seu orçamento. E nesse caso, estamos aqui diante de uma organização de orçamento. 71 escolas, fazer de imediato, eu não acho que tem capacidade financeira na educação para que possa cumprir com isso. Mas se esses investimentos protraíssem no tempo, apresentasse aqui para a gente um cronograma, um calendário, para que a gente pudesse adequar as escolas, eu acho que isso seria uma saída para o nosso município. E de outra ponta, vereadora Lucimar, aprovar essa lei que foi proposta por Vossa Excelência, também nos daria a possibilidade de exigir dos novos equipamentos públicos que fossem construídos na cidade, de percorrer o mesmo roteiro que o particular percorre. Porque se nós também não aprovássemos essa lei, não haveria uma obrigatoriedade dos novos equipamentos públicos em seguir as mesmas regras destinadas àqueles empreendimentos particulares. O que eu constato é que nós estamos diante de um caso de difícil solução, porque se é verdade que a lei vai ajudar a gente a disciplinar a construção desses equipamentos públicos, mas é também verdade que ela impõe agora um gasto alto para que possa se adequar aos equipamentos antigos da nossa cidade. Uma parte, Flavinho. Pois não. Levando em consideração que o artigo 55, ele diz: nenhum estabelecimento comercial poderá funcionar no município sem o respectivo alvará de licença. Aqui está falando de estabelecimento comercial. Parágrafo 2º. Não se excluem das exigências desse artigo os estabelecimentos da União, do Estado, do município, fundações, autarquia e demais entes públicos. Ou seja, nenhum poderá funcionar. O que vai ocorrer? Isso, a lei ela vem nesse sentido, né, e se ela opera seus efeitos de imediato, aqueles estabelecimentos que não estão de acordo com as normas de posturas municipais, obviamente que estariam na ilegalidade e poderiam ser, sem dúvida alguma, fechados por descumprimento da lei. Mas é verdade também que nós não podemos descuidar desse problema. Nós precisamos ter uma ação no município
para que, em um determinado prazo, nós consigamos adequar esses equipamentos. Para quê, vereador Abner? Para que a gente possa proteger a vida. Nós não podemos achar que isso não possa acontecer no nosso município. E aí eu acho que cada vereador e cada vereadora que foram eleitos tem essa preocupação. Eu acho que foi essa a preocupação que motivou a vereadora Lucimar a apresentar este projeto de lei. Mas nós estamos diante de um caso bastante complexo. Se votarmos contra o veto e aprovar a lei, poderemos ter essa discussão que pode, inclusive, acarretar algum prejuízo à sociedade, porque teríamos, então, que lacrar ou fechar determinados equipamentos públicos. Mas também, se não aprovarmos essa lei, poderíamos aqui dar aso para que novos equipamentos públicos sejam construídos, sem, contudo, observar as normas de posturas municipais e poder aí afetar a vida de alguém e perder a vida por conta de a gente não ter esses equipamentos adequados a questões de segurança, principalmente. Mas eu também quero lembrar que a prefeitura, apesar de não possuir a licença, lá possui hidrante, tem os extintores de incêndio localizados, ela guarda uma certa segurança. Mas eu não me arrisco a dizer das escolas que não as conheço na sua integralidade, né? Mas é uma preocupação que nós temos, de fazer com que esses equipamentos ofereçam as mínimas condições de segurança para que a gente possa preservar a vida daqueles que o frequentam. Então, eu proponho aqui à Câmara Municipal que a gente possa estender essa discussão, independente se esse veto seja derrubado ou não, mas que a gente não descuide desse problema, que a gente trate desse problema, porque a gente sabe que existe. Para encerrar, eu quero dizer que não só o município tem que cumprir, mas nós que advogamos e vamos até o Fórum de Jacareí, eu penso que não tem acesso ao deficiente, a pessoa que porta algum tipo de necessidade especial. Muitas vezes é necessário o juiz descer do seu gabinete para fazer audiência em local inadequado. Portanto, essa obrigatoriedade tem que ser, sim, para o município, mas também para o Estado e a União, que possuem equipamentos públicos na nossa cidade. É o que penso sobre o projeto, e muito obrigado pela atenção de todos vocês. O projeto continua em discussão? O veto continua em discussão, né? Bom dia a todos. Também queria aqui dar minha contribuição. E aí é aquilo que a gente fala, né? Para vocês verem como que o sistema é bruto. Né? O sistema, infelizmente, é um sistema que a gente sempre discute, a gente fala, que é um sistema que, infelizmente, detona aqueles que são menos favorecidos, né? E, para mim, foi uma surpresa muito grande. Eu votei nesse projeto, né, parabenizar a Lucimar pelo projeto, e votei nesse projeto por entender que é obrigação do município, sim. E aí vocês vê, na realidade, que a gente que chegou nessa casa de leis tem que fazer as coisas certas, e a gente acaba ficando numa situação muito difícil, e aqui também não quero ser hipócrita, né? E eu nunca imaginava na minha vida que, infelizmente, os órgãos públicos, delegacia, o fórum, prefeitura, enfim, tudo irregular. Aquilo que sai aqui de dentro da lei, tudo irregular. Mas eu quero fazer um chamado também, que eu acho que é importante, e a gente sabe da dificuldade que é de legalizar tudo. Eu acho que o prefeito assumiu agora, e infelizmente já vem de longas e longas datas, passou na mão de muitos governantes que não se interessou por isso, mas aí a gente depara com uma situação difícil, né? Quantos coitados comerciantes que foram multados,
certo? Que saiu daqui as leis para multar aquele comerciante, aquela comerciante que lutou e luta até hoje para colocar lá o seu botequim, para colocar a sua mercearia, a sua padaria, e muitas vezes aluga aquele estabelecimento e fica lá 4, 5, 6 meses fechado, porque senão é multado pelo fiscal e não pode trabalhar. Enquanto nós aqui temos as casas de leis, que é totalmente irregular e que sai daqui as leis. E aí vocês veem como que o sistema é bruto. Muitas vezes se diz que a gente é radical, que muitas vezes não pode isso, não pode aquilo, mas o que que pode nesse país? O que que não pode nesse país? Um país que hoje, infelizmente, uma pesquisa do IDEP que saiu, que mais de 30% nesse país que vão para a cadeia são os negros e são os pobres nesse país, porque aqui se diz que rico não vai para a cadeia, e aí está claro para nós, não precisa de mais nada aqui para se discutir. E aí quando a gente fala que o sistema é bruto, e é bruto mesmo, porque quem sofre, infelizmente, é aqueles que precisam. E aí deu para vocês entenderem que se a gente não aceitar o veto do prefeito, quem vai sofrer vai ser aqueles que precisam da saúde na Santa Casa, que precisa de uma saúde de qualidade, e aí nós, vereadores aqui, ficamos nessa situação. Infelizmente. Por isso que eu acho que tem que mudar, mas tem que mudar as pessoas que têm a consciência de estar fazendo as leis que interessam, e as leis que vêm de encontro com o anseio da população e da classe nesse país, porque não dá para aceitar, gente. Não dá para aceitar mais que o povo continue pagando a conta. Da mesma forma que tem muitos políticos que lá hoje estão querendo fazer a reforma da Previdência, dizendo que o pobre trabalhador tem que pagar 49 anos para aposentar a partir dos 65 anos de idade. A maioria deles aposentaram com 40 anos de idade e hoje não respeita aqueles que estão na trincheira, na fila da aposentadoria. E muitas vezes são reprimidos, muitas vezes coloca o aparato que existe do Estado, que é bancado por esses trabalhadores, para reprimir aqueles que querem lutar para que possamos ter uma sociedade melhor. E aí o trabalhador passa a perceber que, infelizmente, nesse país, aqueles que lutam, aqueles que pagam os seus impostos em dias, esses não têm valor. E aí eu pergunto, ao longo de todos esses anos, a irregularidade da prefeitura, do fórum aqui, aliás, eu sempre percebi, né, várias vezes aqui, né, quando eu era do movimento sindical, infelizmente eu era chamado diariamente no fórum, batia carteirinha aqui, porque só bastava sair na rua, que infelizmente já era chamado no fórum para assinar a carteirinha, e eu sempre percebi isso, e é um chamado, na realidade, que não tem as adequações suficientemente, que não tem um elevador. Como que um cadeirante vai no fórum para subir no segundo andar? Eu acho que está aí. Eu acho que o poder público tem que começar a se mover, tem que começar a botar o dedo na ferida, porque não é cobrar só daqueles que querem abrir um barzinho lá em algum bairro, não é daqueles que querem abrir uma casa de ração, não é daqueles que querem abrir uma padaria, é de todos. É de todos. Se a lei é para um, tem que ser para todos, do poder público, da prefeitura, da Câmara Municipal, todos aqueles. Então, acho que tem que começar a se movimentar para legalizar. E ontem, o Isaías assumiu o compromisso, que já começou a se movimentar para legalizar, e assumiu um compromisso com a gente, e até o final do ano vai estar legalizando as escolas, que foi matéria na televisão, alguns dias atrás aí, na vanguarda, que as escolas não são legalizadas, infelizmente. Portanto, está aí para vocês, senhores, que nos assistem, né, TV Câmara, para refletir, e quando a gente, muitas vezes, discute algumas coisas, né, não é que a gente é radical, não pode isso, não pode aquilo, está aí. É o famoso ditado, né, para uns muito e para outros nada. Esse é o país que vivemos, e até quando vamos continuar vivendo desse jeito? Por isso, a indignação que eu deixo aqui é meu voto de repúdio, de saber que, infelizmente, esses órgãos públicos não são legalizados, e a gente, infelizmente, tem que passar por essa situação
de querer fazer hoje a lei, querer fazer cumprir a lei, e os mais penalizados vai ser aqueles que mais precisam hoje, que são a classe mais pobre, aqueles que necessitam da saúde dia a dia. Por isso, eu deixo aqui para que vocês, sociedade, vocês que estão nos assistindo, se reflita, e mais uma vez, infelizmente, o mais penalizado é aqueles que precisam aí da saúde. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Olha, o que a gente tem percebido na discussão desse projeto é uma dificuldade muito grande, não de apontar o que a gente quer, mas, na verdade, de concordar com a forma como está sendo feita. Eu, quando votei esse projeto, eu já havia levantado algumas dúvidas, questões. A Lucimar colocou muito bem, ela sabe que na verdade, não, a Câmara também, ela recebeu, logicamente, aí essa, vamos chamar assim, de uma notificação, e a Câmara teve que se adaptar. Começou no mandato do Edinho, continuou no meu, acredito que a Lucimar está dando prosseguimento, ficou uma parte da parte elétrica também. Por quê? Na verdade, as coisas elas vão mudando com o tempo, e a gente só percebe quando o calo aperta, né, Derbal? Não é assim que a gente fala? Quando o sapato está ali, é novo, tudo bem, mas quando o calo começa a pegar, a gente fala, poxa, o sapato está me machucando. Então, eu confesso para vocês que derrubar o veto aqui seria encostar o prefeito na parede, e aí eu fico muito tranquilo, porque, como oposição, para mim seria muito tranquilo aqui querer derrubar o veto para sacanear o prefeito. Mas eu sempre digo que a gente não está aqui para fazer esse tipo de jogo. A gente precisa entender que a Câmara ela é parte da sociedade, parte que defende a sociedade, mas ela tem que ajudar o prefeito também a construir a cidade. E, às vezes, botar a faca no pescoço não é a melhor forma. Eu tenho certeza que a Lucimar fez esse projeto com a melhor das intenções. E a gente conversava ali, o Luiz Flávio e o Abner, que a gente fica numa situação difícil, porque se você fala assim, não, eu sou a favor do veto, então eu estou prevaricando, porque eu estou vendo uma situação colocando em risco, determinado ponto, as pessoas que se utilizam de alguns espaços, e não estou fazendo nada. Então, é difícil tomar essa posição. Mas eu acho que, às vezes, existem outros mecanismos, e aí a gente precisa entender que essa casa ela não é só fazer leis. Ela tem também outras atribuições, como a fiscalização, e, neste caso, especificamente, existem comissões permanentes dentro dessa casa que têm poder, inclusive, de constituir uma equipe técnica, peritos, seja um bombeiro, seja um engenheiro, para que nos ajude a fazer, então, uma análise daquilo que realmente precisa ser cobrado do prefeito. E, se não quisermos fazer através dessa casa, nós podemos cobrar o prefeito para que ele faça. E não simplesmente colocar isso na lei e, tipo assim, agora se vira, o filho é teu, cuida. Então, eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade e não criar aqui um cenário de batalha, dizendo que a gente tem essas obrigações e que, se a gente não fizer, a gente está errando. Eu acho assim, esse é um erro que vem de muitos anos e não dá para você chegar no estalar de dedo, você querer resolver tudo. Então, eu já vou me posicionar aqui sem problema nenhum, serei favorável ao veto, mas, Lucimar, eu quero ajudar a encampar essa luta, que eu acho que faz parte da Comissão de Obras e Serviços, e a gente constituir, talvez, um trabalho exigindo da Prefeitura, então, um diagnóstico dos prédios que tem aqui, priorizando aqueles que realmente estão em condições que precisam ser revistas. Eu acho que talvez seria uma forma mais prática e mais, assim, eu diria, mais amena dessa casa aqui contribuir com essa questão que realmente nos deixa muito preocupados. Tive, por exemplo, na verdade não fui pessoalmente, mas a minha equipe, através do pedido de algumas mães, nós fomos visitar a escola Hugo Del Mônaco, ali no Bela Vista, que está com alguns problemas que nos preocupam. Está com infiltração, está com o telhado selado. Agora, eu não sou técnico, eu não sou perito,
né? Não adianta eu chegar lá, olhar o aspecto e chegar aqui, subir na tribuna e falar mal do prefeito, falar mal da secretária de educação, porque eles também, acredito, a educação, até pelo tamanho que ela tem, deve ter uma equipe específica, especializada nesse assunto, que deveriam, pelo menos, estar olhando isso e monitorando, e tomando as atitudes necessárias. Então, acho que a gente pode contribuir nesse sentido. Tá? Vou votar aqui favorável ao veto, por isso, por achar que a sua ideia, acho que trazer o tema, eu sempre digo, Lucimar, muitas vezes, mesmo a gente sabendo que não vai passar o projeto, é importante trazer o tema, discutir, apresentar para a população que o vereador, ele não tem esse poder, não tem essa prerrogativa, mas ele está preocupado, e ele está fazendo o papel dele quanto fiscalizador. Agora, não precisa fazer isso através de uma lei, eu posso fazer isso através do nosso trabalho, através de uma cobrança, de um monitoramento, exigindo do Poder Executivo que nos dê uma resposta e nos garanta, que esses prédios que a gente aqui supostamente está falando, não coloquem em risco a integridade física das pessoas que ali utilizam. Você quer uma parte? Não. Então, eu quero colocar isso dessa forma, não quero aqui dizer, acho que a Lucimar trouxe um tema muito importante. Se eu não estou enganado, já existe uma ação do Ministério Público, né, para que seja feito. Pois não? Posso só contribuir com o tema? Nesse aspecto mesmo. Foi aprovado em 2008 a lei complementar, número 68, e ela trazia na sua redação o seguinte, parágrafo 2º, excetuam-se das exigências desse artigo, que é o quê? O alvará de licença, os estabelecimentos da União, Estado, do município, fundações, autarquias e demais entes públicos. Então, naquela ocasião, o legislador excetuou dessa exigência e houve uma ação direta de constitucionalidade para suprimir esse artigo. E a informação que nós temos aqui é que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou ilegal essa excetuação, ou seja, dizer que os órgãos públicos não precisariam se adequar às normas e posturas. E essa ação não transitou em julgado, ela está sendo objeto de discussão junto ao STF, mas temos aqui uma orientação já do tribunal de que excetuar os órgãos públicos dessas exigências seria inconstitucional, segundo aqui esse julgado, que como falei na sessão anterior, né, não nos vincula, mas essa discussão vai ser enfrentada pelo STF. Mais um elemento para a gente discutir. Então, mais um motivo que faz a gente refletir. Talvez fosse o caso de se esperar, né? Acho que a Lucimar, como eu disse, ela traz um tema importante, acho que a gente tem que estar atento, e eu acho que a gente pode colaborar nesse sentido, fazer um pente fino, né, ajudar ou internamente através das comissões, ou exigindo que o prefeito nos apresente, né, um laudo, porque aí sim, eu acho que nós vamos fazer a nossa parte. Porque senão também, como eu disse, né, eu contei a história naquela época, acho que o pessoal lembra da tabela da Sunab, né, que o pessoal falava que se os preços não tiveram dentro lá, aí os caras chegaram, os fiscais chegavam, fechavam o supermercado, fez aquela coisa. E às vezes a gente não precisa fazer tanto barulho assim, mas eu acho que a gente tem que tomar uma providência sim, Lucimar. E aí cabe a nós pensar. Por isso eu só vou colocar aqui o meu... vou concordar com o veto do prefeito nesse sentido, até porque ainda existe algo sendo julgado, mas que a gente não pare por aqui, que a gente faça realmente uma ação, e eu já vou me colocar à disposição e vou estar fazendo isso de uma forma pertinente e que esteja dentro da nossa competência. O projeto continua em discussão? Quero colaborar também, presidente. É um projeto, sim, importante. Nós que estamos aqui nessa Câmara sabemos a dificuldade que é nos prédios públicos, nas escolas, mas nós temos também que pensar, claro que, como o Arildo falou, que a gente pode parar tudo, travar as escolas, travar a Santa Casa, a prefeitura, que nós não temos locais. Então, nós não estamos fechando os olhos para isso. Vamos ter que estudar, vamos à frente, nós, vereadores, lutarmos, sim, juntos, para que daqui para frente não construa mais nada de forma irregular, que seja da forma correta. Podemos, sim, nós mandarmos para o prefeito, que o prefeito faça
algum tipo de projeto onde possa, assim, novas estruturas que sejam realizadas com todos os amparados legais. Então, eu acho que nós aqui ficamos numa dificuldade de votar contra o veto, a favor do veto, porque tem pessoas que não entendem, acham que nós estamos tampando o sol com a peneira, e não é isso. Nós temos que ver também que, se votarmos contra o veto, nós estamos fechando, vamos fechar a Santa Casa, vamos fechar a Prefeitura, vamos fechar o Fórum, vamos fechar até a própria Câmara. Então... Vereador Paulinho, pois se me permite, uma parte, porque esse tema aqui me interessou muito e a gente tenta encontrar uma solução, né? Eu acho que é para isso que nós estamos aqui, vereadores eleitos, para encontrar soluções para a cidade. Por que há essa discussão? Justamente porque nós não estabelecemos no projeto de lei um tempo para se adequar os equipamentos públicos que já foram construídos no passado. Se nós, talvez, tivéssemos se atentado para isso, estabelecido um prazo aqui para que o município adequasse os equipamentos públicos que foram construídos no passado, eu acho que não haveria discordância de nenhum vereador, nenhuma vereadora, né? Eu acho que todos aqui querem que o poder público também se atente às regras de normas de fiscalização e postura. Mas o que é a controvérsia é que isso demandaria um recurso de imediato alto. E como bem salientado pelos demais vereadores, esses equipamentos estariam em desconformidade com a lei e, portanto, passíveis de serem interditados. Eu acho que queria colocar como sugestão, né, mas cada vereador é dono do voto, da sua própria consciência, que esse projeto de lei ele pode, de novo, ser repetido. Mas repetido de que forma? Eu acho que caberia a nós fazer um pedido ao prefeito, né, para que ele indicasse um tempo, conforme os aspectos orçamentários, de adequação a esses equipamentos públicos. E um novo projeto que fosse apresentado por Vossa Excelência, trouxesse aqui que os novos equipamentos que fossem construídos na cidade, precisariam, esses sim, ter a licença imediata de funcionamento. E os anteriores teriam um prazo aqui, sei lá, de 5, 10 anos, conforme a realidade orçamentária e a demanda que nós teríamos para corrigir esses equipamentos, e aí sim renovar esse projeto de lei, porque eu acho que ele é importante, vereador Abner. Se a gente estabelece esse prazo, nós estaríamos aqui tirando o empecilho da nossa discussão de aprovar esse projeto, mas também é importante que a gente aprove esse projeto para que os novos administradores públicos e aprovações de equipamentos públicos estejam em conformidade com a licença. Eu proponho isso aqui para a Câmara, né, para que a gente possa discutir esse tema posteriormente, mas aí trazer um projeto de lei onde a gente estabeleça esses prazos para adequação, mas sem eximir os novos equipamentos de tirarem a licença. É um pouco do que eu estava refletindo aqui, porque foi um tema que me interessou bastante e já agradeço, Paulinho, por Vossa Excelência ter permitido esse tempo. E como eu falei, a gente temos sim de levar o prefeito para que o prefeito traga para a gente uma forma futura que a gente esteja respaldado também, porque a gente quer sim que tudo esteja funcionando legal, como foi falado. Para ir no fórum, uma pessoa deficiente tem que ser atendida lá embaixo. Então, é uma coisa que tem que ser repensada. O prefeito vai ter o tempo para ir agora para poder fazer. Vamos também ajudá-lo numa melhor forma que ele possa trazer para essa casa, porque a gente sabe que não dá para se adequar da noite para o dia, com o tempo. Então, vamos estudar um pouquinho mais. Juarez, quer uma palavra? Obrigado, vereador. Como foi falado pelo vereador Arildo na sua fala, cabe a essa casa, né, do Legislativo fiscalizar, claro. Mas o Legislativo lá do passado, pelo que a gente percebe, não se preocuparam, né, com essa situação. Mas, com relação à regularização, a gente percebe um grande interesse desse governo de regularizar, sim, porque, para vocês verem, das 71 escolas que estão irregulares, 51 delas já estão em processo de regularização.
Então, esse governo está se mexendo em cima, entendeu? Outra coisa, o Parque dos Eucaliptos, quantos anos tem de existência, né? Esse já saiu a regularização, não é isso mesmo, vereador? Parque dos Eucaliptos. Então, esse governo está fazendo, sim. Então, cabe a nós fiscalizar, acompanhar, claro, né? Mas não sei aqui se cabe algum outro projeto substituindo esse, uma vez que esse governo já está fazendo, né? A gente é testemunha disso pelo que está no projeto, né? Então, obrigado, Paulinho, pelo espaço. Então, a gente tem que pensar, quando a gente fala assim, nos prefeitos antigos, pessoal, não é o prefeito do mandato passado, não. Isso aí é coisa que já vem de 20 anos para trás. A gente temos que pensar futuro agora. Então, temos que, mais uma vez, eu deixo aqui, que nós, vereadores, encaminhemos uma indicação ao prefeito, o que ele pode ser feito para poder a gente regularizar isso daqui para frente. Tá? Então, vamos dar um prazo para o prefeito estudar a melhor forma. O projeto continua em discussão? Senhora presidente, eu também quero aqui contribuir com esse projeto e, primeiramente, parabenizá-la pela propositura que trouxe um debate, uma discussão aqui de uma coisa que é muito importante, é um tema muito importante. Agora, como o vereador Paulinho citou aqui a respeito da indignação, né? Porque a gente fica indignado mesmo, que coisa. Eu que faço parte, por exemplo, do comércio, a gente é tão exigido pela administração, tá? E aí a gente vê essa situação, como, por exemplo, a questão do prédio da prefeitura, a própria Câmara também, né? O prédio da Santa Casa, o prédio do Corpo de Bombeiro. Imagina o Corpo de Bombeiro que vai até o seu estabelecimento, né, para fazer as avaliações e depois liberar o AVCB, tá, a avaliação do Corpo de Bombeiro, eles estarem sem alvará por conta de irregularidades no prédio. Então, a gente começa a perceber o quê? Que é muito difícil, gente, isso é muito triste. É muito triste. Porque o pequeno empreendedor, que muitas das vezes está ali, sabe, lutando, se matando para sobreviver, é cobrado com tanto rigor, e sendo que os prédios da prefeitura e prédios também, né, do Estado não têm o alvará de funcionamento. Então, é no mínimo lamentável isso. Tá? Eu também quero aqui citar a fala do vereador Luiz Flávio, quando ele disse que nós temos que fazer uma frente aqui nessa casa com todos os vereadores, para que a gente possa, eu diria, provocar, né, incentivar o prefeito a agilizar isso. Tudo bem, então são os governos anteriores. Eu estava vendo aqui a matéria, por exemplo, no Vale, tá, que cita lá já, desde 2010, cobranças dos alvarás nos prédios públicos, aqui em Jacareí e em outras cidades também. Isso aqui não é só uma situação que nós estamos vivendo no nosso município. Mas, como também foi dito aqui a respeito, imagina hoje um acidente, aonde de repente vem a ceifar a vida de alguma pessoa, algum munícipe, tá, dentro de alguma situação que aí vai se caracterizar por conta de não ter as regularidades que precisa dar segurança para o munícipe, não foram feitas. Então, eu lamento, olha, a sinceridade, é muito difícil isso daqui. A gente tem que, sim, não esquecer desse tema, temos que alongar esse debate e fazermos uma indicação, todos os vereadores aqui fazendo uma indicação para o prefeito e também, como eu disse, reforçando, provocando para que coloque, no mínimo, uma data aí, né, para que possa resolver a situação desses prédios.
Eu acredito que muita gente, né, da população não sabia disso. Tá? Isso aqui está servindo hoje também como uma informação para você que está nos assistindo, porque perceba o seguinte, olha só, eu vou ler novamente aqui, ó. Tá? A gente fica aqui abismado. Tá? De 71 escolas estão irregulares, ou seja, com alvará de vistoria. Tá? O prédio da sede da prefeitura também sem alvará de licença de funcionamento. O prédio da Câmara também, mas estamos já aí tomando as providências para que seja solucionado. O prédio da Santa Casa também sem alvará de funcionamento. O prédio do Corpo de Bombeiros também sem alvará de funcionamento. Então, isso aqui é só como exemplo, que eu acredito que tenha mais aqui, não foram colocados todos. Tá? E também tem aqui também, ó, tá o prédio da delegacia, ali no Avari, aliás, na Avenida Siqueira Campos, também sem alvará de licença de funcionamento. Então, olha, não sei nem por onde começar num debate desse, é difícil, viu? Muito difícil. Então, vamos fazer essa força aí entre a Casa de Leis aqui, para que a gente possa fazer uma frente e o Executivo acelerar essa situação. Posso fazer uma parte? Pode sim. Só para ilustrar. Há uns anos atrás, quando inaugurou o SILSIM, e saímos da URI, que era a unidade de especialidade, para o SIM, foi organizado um conselho de ética entre os médicos, né, que o nosso conselho ele determina que tenha um conselho com os médicos daquela área da saúde para fiscalizar a atuação dos médicos em toda a rede, no caso, seria o SIM. Foram eleitos os médicos, isso é votação, eu era uma das eleitas na época, e o nosso Conselho de Ética não pôde ser registrado, porque uma das obrigatoriedades para ter esse Conselho de Fiscalização dos Médicos para com os médicos é que a unidade fosse registrada no CNES, que é o Registro dos Estabelecimentos de Saúde. E, para isso, isso que a gente está falando, o alvará precisa ser regularizado. Então, pasme, uma unidade que tinha acabado de ser inaugurada, não tinha nem registro como estabelecimento de saúde num órgão federal. E, com isso, não podemos ter fiscalização das atuações dos profissionais dentro da unidade. Então, o agravamento dessa situação é muito grande, né? Desde a questão fiscalização, como segurança aos nossos munícipes, que é só uma parte. Presidente, por favor. Já terminou, Fernando? Tá. Também gostaria de falar sobre esse projeto aí. Eu, conforme eu tenho 4 mandatos aqui na casa, se cada prefeito fizesse 10, 20 escolas, não estaria essa carga aqui agora para o Isaías Santana. E essas escolas, delegacia, corpo de bombeiro, Santa Casa, isso não é problema do vereador fiscalizar, não. Isso aí quem tem que fiscalizar é o fiscal, que cada secretaria, cada prefeito, existe a sua secretaria. Então não é para o vereador ficar fiscalizando isso, entrando. Porque há uns tempos atrás a gente não podia nem entrar dentro da Santa Casa, Fernando. Foi passado um projeto aqui. A gente era barrado entrar dentro da Santa Casa. Como é que o vereador vai chegar numa escola e, sem avisar, sem nada, e entrando dentro das escolas? Não tinha essa lei. O Arildo sabe disso aqui, o Arildo estava aqui, é o presidente. Nós, para entrar na Santa Casa, tivemos que fazer um projeto de lei para nós entrar na Santa Casa. Paulinho está aí de prova. Então, cada prefeito que passou, não vou falar dos prefeitos que passou, porque tem prefeito que, graças a Deus, se ele alcançou o céu e está lá no céu, lá no local, que já morreu vários prefeitos da cidade. Mas devia de pensar nisso, porque quando o prefeito ele se elege, cada prefeito existe uma secretaria. Essa secretaria é para isso. Os fiscais tinham que fiscalizar. Não fiscalizaram e hoje vem a bomba aqui na mão do Isaías Santana, inclusive na mão dos vereadores. Aí eu digo para você,
eu sou eletricista, começa a colocar 110 e 220, mas isso aí é um 4,40 que vai ser ligado se a gente votar contra esse veto. Então, é irregular? É, mas nós não podemos jogar essa carga na mão do Isaías Santana. Senão vai parar, conforme vários vereadores falou, a saúde de Jacareí hoje, que está andando, está indo para frente, pode parar a saúde da nossa cidade. O que o povo da cidade quer, toda a cidade quer, é saúde. Saúde e a educação e também a moradia. Flavinho está aí, que ele foi da Prolar. Eu acho que a Prolar também está irregular. Está irregular, Flavinho, ou não? O prédio lá é alugado, Valmir. Alugado, mas está irregular, não? Provavelmente não tem a licença, né? Porque é um prédio locado. Ah, não tem licença. Isso. Então, não, eu só queria saber de vocês isso aí. Então, muitas pessoas que têm bar, têm supermercado, isso aí, quando ele vai fazer a planta na prefeitura, ele já sai com a BITS para fazer essa vistoria, o Corpo Bombeiro vai lá fazer vistoria dos bar. Agora, existe muito comércio na cidade de Jacareí que eles não vão procurar nem a prefeitura. Quem tem que entregar um outro são os próprios comerciantes. E na época, na gestão passada aqui do Hamilton, quantos comerciantes eu acabei trazendo para fazer a planta dos seus bar? Era 90 dias mais 90. Tem comerciante que não conseguiu fazer. 6 meses para pedir licença do funcionamento e não conseguir, aí é muita falta de vontade. Eu sou prova disso. Mas é um projeto polêmico, o povo tem que entender que a gente só vai ter que votar favorável se não para a nossa saúde da nossa cidade de Jacareí. E que o povo quer mais saúde. Agora está melhorando, então não podemos votar o contrário esse veto nesse momento. O projeto continua em discussão. Não havendo manifestação dos pares, então vamos à votação da forma nominal. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Justificando o voto, eu acredito na eficiência e eficácia do Poder Executivo, mas as minhas razões eram por interesse público e também não querer dividir responsabilidade de inconsequência de um acidente futuro com qualquer munícipe em qualquer situação. E eu acho que a gente tem que cobrar a divisão das responsabilidades, seja do Estado, seja da União, porque os prédios não são todos da prefeitura, eles são também do Estado e da União. Então, meu voto é contrário a esse veto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Só justificando o voto, eu vou votar contrário, favorável ao veto, por esse dispêndio de recurso imediato, mas que a gente não descuide desse problema e que um novo projeto de lei seja apresentado aqui na casa, aí sim estabelecendo um prazo para esses equipamentos anteriores se adequarem, mas possibilitando que esses novos atendam às normas e posturas. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só justificando o meu voto, eu vou votar favorável ao veto justamente por isso, por entender que, infelizmente, hoje não se dispõe de recurso para estar normalizando e talvez o que mais possa ser penalizado aí seria a saúde da nossa cidade. Mas é lamentável, porque aqui eu sinto que estamos cometendo uma injustiça, porque eu acho que temos que cobrar agora. Eu acho que nós temos prazo, viu, Flavinho? Eu acho que você tem toda a razão de ver com o prefeito um prazo para a gente fazer essa legalidade aí, porque não pode continuar dessa forma. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Justificando meu voto, realmente, né, o alvará teria que ser para todos. Eu não concordo nesse caso,
Mas pensando bem, né, escutando e lendo novamente aqui o projeto, o único prejudicado vai ser a população mesmo, não é? Se eu for contra esse veto. Espero que realmente essa situação se restabeleça e vamos fazer força para isso, vamos cobrar, não é? O alvará tem que ser para todos, na minha opinião. Mas, nesse caso, em especial, volto a falar, como a própria população vai ser prejudicada, eu sou a favor do veto, mas vamos cobrar isso aí. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Eu quero dizer sobre esse veto aqui, eu, vereador Valmir, vou votar favorável e vou fiscalizar. Vou fiscalizar, vou entrar nas escolas, eu quero ver quanto daqui para frente, quanta escola o prefeito Isaías Santana vai fazer funcionar as escolas da cidade com todo equipamento. E eu quero já, até eu esqueci de falar, na gestão passada fizeram uma escola em Garapés sem estacionamento. Olha, você vê, onde que está? Nem estacionamento o povo lá tem. Mas o meu voto é favorável. Veto total número 04, de 12 de maio de 2017. Sobre a Lei Complementar número 93 de 2017, que altera a redação no artigo 55 da Lei Complementar número 68 de 2008, Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, nos termos que especifica. Autor do veto, prefeito Isaías Santana. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis e 1 voto contrário. Próximo projeto.